Fala, partners! Bem-vindos ao POD, Partners On Demand by Adventures. Somos a maior aceleradora de agências do Brasil. Nosso programa conta hoje com mais de 75 agências que somam 18 milhões em faturamento nos últimos 6 meses. E no comando desse podcast, nosso Director na Adventures Partners, Thiago Fonseca. E no episódio de hoje, Rafael Silva, CEO da Corre Marketing, e Felipe Braz, CCO da Corre Marketing. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Pod. E no episódio de hoje eu tenho o prazer de receber a galera da Corre. Galera, sejam bem-vindas. De verdade, mais uma vez, obrigado pela paciência, obrigado pelo tempo de vocês. Antes de mais nada, se apresenta aí, para quem não conhece a galera da Corre. Pô, sou o Rafa, sou um dos fundadores da Corre também, junto com o Franco, com o Brás. Cara, sou formado em jornalismo, quase formado, na verdade. Saí ali no finalzinho, até apresentei TCC. E Putz, aí, só falta fazer uma DP só. Exato. E mergulhei nesse mundo do marketing aí tem 3 anos. Pô, massa. Eu sou o Felipe, ou Brás também, né, mais conhecido, porque tinha muito Felipe na escola, então vai pelo sobrenome mesmo. Normal. Sou formado em design, também formei quase no mesmo ano do Rafael. A gente também, depois de ficar um tempinho, né, tentando fazer algumas coisas de design, a gente viu que tava vendo que não era muito mais só por esse caminho. Eu acho que o meio da criatividade, acho que sempre foi uma coisa que a gente sempre teve muito em comum, né, tanto que a gente tá junto nessa, mas acabou sentindo que tinha que fazer alguma coisa a mais, né, tinha que ir atrás de mais alguma coisa que a gente acreditasse que a gente queria fazer diferente. Pô, e eu acho que temos mais um membro da Corre, que não está aqui hoje, mas está representado por vocês dois, que é... Matheus Franco, certeza que ele vai estar assistindo. Ele Franco. queria muito estar aqui. Um grande Mas a abraço gente para teve você, que- Franco. Tá representado. Tá representado e na próxima ele vai estar aqui. Com Prometi certeza. pra ele. Com certeza. Gente, eu tô, assim, muito ansioso com o episódio de vocês. É óbvio que, pô, eu tenho bastante background do que acontece com a Corre. Mas acho que a Corre também, ela ocupa um cenário que ele é muito parecido com alguns cenários de algumas agências que estão iniciando, ou até mesmo algumas agências que estão um pouco mais avançadas, que é a questão de ter múltiplos sócios. Então, poxa, vocês são em 3 sócios, desde o início, fundadores da Corre, e vem tocando o negócio junto, em conjunto. A Corre está com quantos anos de vida? Agora em março faz 3. 3 anos de vida. Então, antes de a gente começar a falar isso, e é só para pontuar aqui para quem está acompanhando esse episódio, é que de verdade não é fácil você manter um negócio quente, como é um negócio de marketing, um negócio de agência, com sócios. É uma jornada um pouco mais complexa do que de verdade você empreender sozinho. Para mim, eu acho essa muito mais proveitosa. Eu já deixei abertamente nas minhas redes sociais que eu acho que todo mundo deveria ter um sócio. Mas lidar com isso desde o início e continuar crescendo é uma tarefa um pouco difícil. Então, prometo para vocês que eu vou navegar sobre esse tema. Mas antes de mais nada, eu quero entender 2 pontos, uma pergunta para vocês dois. Da onde nasceu a Corre e por que Corre? Porque já te falei que eu sou fã da marca, eu acho demais o nome, mas explica pra galera. Boa, então eu vou explicar da onde veio e o Brás fala de qual é o nome da Corre, porque foi ele e o Franco que escolheram. Legal. Mas a Corre, ela nasceu de uma iniciativa minha e do Franco. A gente começou a fazer alguns trabalhos de rede social para alguns conhecidos, alguns amigos. Na época, cada um tinha seu trabalho. Eu trabalhava numa editora, ele trabalhava numa empresa de turismo. E começamos a fazer alguns trabalhos. A gente falou, vamos criar nossa empresa? Vamos. Na época, chamava Promove. E aí a gente fazia redes sociais, fazia social media, fazia gravação de vídeo. A gente chegou até quase lançar um infoproduto para um amigo nosso, deu pau, esse negócio de fazer Fizeram coisa para... lançamento. E a gente falou, cara, a gente não tem o braço de criação que a gente precisa. Aí o Franco, a gente está muito mais operacional, no estratégico, né? E aí que entra o braço, que a gente chama de o mago do design, que ele entra nessa história. Eu acho que o primeiro contato, né, que a gente teve, inclusive, foi em um desses projetos que a Promove fazia. Eles estavam fazendo, se não me engano, era com o Look Film. O Look Film, né, que era que faz envelopamento de carro. Aí ele tinha, assim, era um cara que ele tinha, acho que 10 logos, né, e ele gostava dos 10. Aí eles chegaram pra mim e falaram assim, então, vem aqui
na oficina dele pra gente dar uma olhada, ver o que a gente pode fazer, dar uns toques, assim. Era mais uma consultoria, né? Tipo, só uma conversa de amigo, né? Então a gente chegou lá, deu uma olhada, tal, tinha um monte de logo, tentou fazer alguma coisinha, mas, enfim, né? No final das contas é mais aquela questão do cliente que no final sempre ele tem a razão, né? Então a gente tenta só dar uma maciada ali, né? Mas foi um dos primeiros papos, né, que a gente teve, e com o tempo, né, um pouco depois, um pouco em seguida, a gente começou a conversar um pouco mais sobre fazer uma agência de marketing, né? Legal. E aí foi meio que nessa toada que a gente começou a pensar em ver o que a gente podia fazer um negócio diferente e tal. E aí foi aí que a Corre começou a nascer, né? Ela começou a nascer dessa ideia, assim, de 3 molecões, assim, que estavam em casa e fazendo arte para rede social, né? E aí a gente tinha que fazer uma marca, né? A gente tinha que escolher uma marca e foram alguns brainstorms, né? Algumas listas de nomes, algumas coisas, assim, que a gente odiava e a gente amava ao mesmo tempo. Que surgiu esse nome, essa ideia, que eu acho que ela conversa muito com o que a gente acredita, né? E eu acho que é muito o que a gente é hoje, o que a gente quer ser mais pra frente no caminho que a gente quer trilhar. Né? Que corre é justamente de estar no corre, né? De ser do corre, de fazer o corre virar. Né? Então a gente veio com esse nome, veio dessa ideia da gente co-criar, da gente estar junto com o cliente, da gente fazer o que o cara precisa, o que a pessoa precisa para fazer o negócio virar. Né? Então é muito nesse sentido que o nome nasceu, que a marca nasceu. E vocês falam tanto de corre, ele traduz de verdade fazer o corre virar, mas basicamente é a primeira fase de qualquer negócio. É a fase do corre, que é a hora que você de verdade, eu entendo, e para mim me traz a sensação de tipo, você vai sujar sua mão, sim, você vai colocar para rodar, você vai correr, você vai bater o escanteio e vai lá correr para cabecear, você vai acelerar o negócio. E, poxa, vocês me permitem, eu vou até abrir um pouquinho daqui da história de vocês que eu conheço, e a gente acabou de falar sobre isso. Vocês começaram dizendo assim, nós começamos nós 3 e 3 laptops. E 3 câmeras. E 3 câmeras. Me fala um pouquinho desse começo. Foi o começo que a gente fazia com o que tinha, né? A gente tem a demanda, né? Acho que isso daí talvez é até o ponto que eu não digo que destaca, mas que a gente sempre puxou como, digamos assim, rédeas, né, do negócio. Que a gente faz com o que tem e tipo, vai atrás do que precisa. Né? Então, se a gente precisa virar mestre de SEO, a gente vai virar mestre de SEO. Se a gente tem só 3 câmeras, a gente vai ter que fazer um estúdio de fotografia e fazer filmagem com isso, e a gente vai ter que, sei lá, arranjar um celular para fazer drone, e a gente vai fazer pezinho em cima do outro para fazer o drone, a gente fazia. Né? Então, foi bem nesse caminho que a gente faz com o que tem. Né? Eu acho que o desenvolvimento ele foi muito a partir dessa demanda. Né? Então, se pinta uma oportunidade, a gente vê essa oportunidade como o trampolim. Né? E vocês escolheram para dividir as frentes de que forma? Porque, pelo que eu entendi, você tem uma noção muito grande de design, o Rafa também tem de SEO, né, Rafa? É isso? Isso. E como é que vocês olharam e falaram assim, putz, cada um acho que faz sentido liderar esse braço dentro da Corre? Como é que foi a divisão de forças? Eu acho que foi meio natural, né? Tanto eu quanto o Braço, quanto o Franco, a gente tem características que são complementares. Então, foi meio que natural, conforme a Corre ia crescendo, esses braços iam crescendo. Então, a gente ia trazendo pessoas, então, por exemplo, designers, a gente ia trazendo pessoal de SEO, ia trazendo pessoal de conteúdo, e adequando os projetos que a gente tinha aos braços que a gente tinha também. Mas acho que foi muito mais de algo natural, né, do que algo de, foi um plano de negócio? Longe disso. Sim, exato. Eu acho que no início até foi um pouco estratégico, né, só que aquela estratégia meio que de início mesmo, tipo, a gente tá junto e precisa, sei lá, já tem os dois que eles já eram muito mais voltados para conteúdo e para marketing em si.
Então a gente precisa de um braço mais de design. Então, tipo, da galera que eles conheciam, que eles falavam assim, pô, vamos trazer alguém, tinha eu no caminho. Então eles me chamaram e eu comprei a ideia. Tipo, não precisou muito pra me convencer. Né? Eu acho que... Até essa história é interessante, que assim, eu gosto sempre de contar, porque a gente já tinha, né? A gente teve um período de pré-corre, de que foi assim, de outubro de 18 até março de 19, que foi quando virou corre, a gente alugou uma sala e partiu para o abraço. Que foi o período onde todo mundo ainda estava trampando nos seus trabalhos, e das 6 às 11, das 6 à meia-noite... Dupla jornada, né? Dupla jornada. A gente ia pra minha casa, fundo de casa, montava lá os computadores, e aí começava a arte e tal, e aí começou a desenrolar. Até que chegou em fevereiro, março ali, eu lembro que eu tive um papo com o meu ex-chefe na época, e eu falei, cara, eu tô muito dividido, porque eu tenho uma coisa aqui que eu quero muito, que eu acredito muito, e, pô, no outro trabalho que eu tinha, pô, é um trabalho legal, foi uma baita escola pra mim, onde eu trabalhava na editora, e ele virou e falou, cara, se você não mergulhar de cabeça, você não vai conseguir ficar dividido. Nenhum dos dois vai dar certo. Eu falei, porra, fechou. Fui pra casa, passei no Cobase pra comprar comida pro cachorro, peguei o telefone, liguei pra eles, falei, ó, saí do meu trampo, vamos. E aí, a sensação? Porque uma hora o pé tá na margem, outra hora o pé tá na jangada. Uma hora você vai ter que escolher, ou fica Sim. ou vai. Exato. Foi, sei lá, acho que foi um momento crítico, né? Porque esse é o momento que é ou vai ou racha, né? Eu acho que o Rafão ele sempre teve muito mais essa personalidade de Mais arrojado. de trazer, sabe, as coisas. Legal. Então, eu acho que sempre foi fundamental, porque eu acho que pensando ainda mais como uma sociedade, né? Tipo, tendo como sócio um negócio, eu acho que ele sempre foi uma pessoa, e o Franco também, também da forma dele, foram sempre pessoas que eu enxergava futuro, sabe? Então, se ele veio com esse tipo de proposta para mim, era uma coisa que eu sabia que eu ia ter que arriscar. Porque onde eu estava, eu sabia que não era o meu futuro. Já tinha chegado num ponto que eu já tinha, digamos assim, evoluído o que eu conseguia. E a minha perspectiva de evolução de carreira não era uma coisa que enchia meus olhos. Que eu não via um grande propósito nisso. Então, acho que foi meio que esse o pulo de você falar assim, vou sair da minha zona de conforto, eu vou ficar nela. Né? E é interessante, eu gosto sempre de trazer o início, porque eu sei que tem gente que está escutando a gente, de verdade, tá nessa jornada, tá nessa dupla jornada, tá nesse momento de decidir, vou comprar o duvidoso, vou para frente, vou buscar o meu sonho, ou vou ficar aqui recebendo o valor que já estou confortável. E esse movimento é sempre um movimento muito difícil. E eu sou completamente... Eu não concordo em nada, em nem gênero, número e grau de você fazer o all-in. Não, você tem que ir para um lado ou ir para o outro. Ou é preto ou é branco, ou é vermelho ou é azul. Então assim, não, calma. Eu posso fazer esse movimento, eu posso me decidir. Mas esse movimento pode ser feito de uma maneira menos dolorosa. Ao menos que dentro do seu DNA faça sentido, você se conhece, se hackeia e fala assim, ou eu vou de uma vez, ou eu nunca vou. E se faz sentido para vocês essa construção. Eu acho que esse momento é especial. Eu tento sempre trazer todos os convidados aqui para narrarem um pouquinho desse movimento. O que fez, qual foi a virada, qual que foi aquela mudança que fez com que de verdade vocês saíssem, levantassem e decidissem dar o basta para o cenário atual e mergulhar de cabeça no próprio negócio, que não é uma jornada simples. Você é empreendedor aqui, a gente fala tanto que não é uma jornada simples. E vocês três tiveram a possibilidade de fazer isso em conjunto. Mas como é que foi esses primeiros passos? Beleza, eu entendi, Rafa. Você falou o seguinte, galera, vamos, todo mundo, o Braz, o Franco falou, vamos, estamos dentro, estamos com você nessa. Como é que foi o dia 1? Como é que foi de verdade o sentimento do primeiro dia da Corre? Vocês lembram disso? A gente tava até falando disso do dia, né? Então, tava puxando umas... Porque como a Corre completa 3 anos agora em março, a gente tem até algumas fotos aí de quando a gente começou, né? A gente basicamente, depois desse período promove aí, que foi no fundo da minha casa, a gente alugou uma sala comercial, ali 20 metros quadrados, pegamos 3 mesas, os computadores que a gente já tinha, as câmeras que a gente já tinha, sentamos e a gente já tinha 2 clientes, que eram 2 amigos que precisavam para as empresas deles, putz, a gente precisa fazer rede social. E aí, beleza. Sentamos falando, all-in agora,
O que teve, eu acho, muito no primeiro dia foi tempo, né? Então, o que a gente estava acostumado a fazer em 3, 4 horas, a gente tinha ali 8 para fazer. Então, teve muito tempo. Mas eu acho que o que tinha no olho, assim, de cada um era a perspectiva. De falar, porra, se a gente tá conseguindo fazer isso aqui com 3, 4 horas, imagina o que a gente não consegue fazer agora com 8, 10, com o tempo que a gente vai ter para dedicar, não só para os clientes, né? Mas para a Corre em si. E eu lembro que quando a gente começou, e aí vocês podem até narrar um pouquinho disso, eu lembro da entrada de vocês dentro do Partners, a gente conversou muito sobre isso, e uma das dores eram essa questão, porque juntamente quando você começa um negócio, é muito raro a possibilidade de você conseguir iniciar um negócio pelo qual você tem a capacidade de não ter que entrar na operação. Isso é muito raro. A maioria das pessoas precisa vestir a operação primeiro para ir depois ir se despindo dela e ir conseguindo criar a cultura, aquela microcultura que vai ter a capacidade de suportar isso. E eu lembro que isso para vocês era de verdade uma dor latente. Como é que vocês conseguiram, de um jeito ou de outro, aliviar essa dor e começar também a pensar em crescimento, não só crescimento, faturamento e carteira de clientes, mas também pensando no crescimento da agência de vocês? Como é que vocês olharam para frente? Qual que foi o caminho que vocês escolheram percorrer? Acho que o principal foi contratar pessoas que comprassem a ideia da Corre, né? Sim. E trabalhar com quem a gente já tinha ali dentro. Então, quem acreditava realmente, quem compra a ideia da Corre, e trazer gente boa para dentro. Porque se a gente, até hoje a gente está na operação, é uma coisa que a gente ainda tem bem menos do que tinha antes, mas eu acho que ter pessoas boas, ter gente boa no time, foi o que possibilitou a gente começar a sair da operação, né, Bress? Exato, eu acho que é muito mais nesse sentido, né, da gente conseguir trazer pessoas, né, muito antes do que ferramentas, né, do que braços, né, a gente tem que trazer personalidades. Eu acho que isso, da mesma forma que é a solução, é o maior desafio. Né? Eu acho que você trazer pessoas e você conseguir fazer pessoas comprarem a sua cultura, né? Eu acho que é o maior desafio que a gente tem hoje, que eu acho que talvez a gente sempre continue tendo. Né? Porque você conseguir... Porque assim, fazer um nome bonito, a gente consegue. Né? Você fazer uma marca que a gente, sócios, ame, é uma coisa que é simples. Difícil você fazer essa marca ser amada por outros. Por outras pessoas, né? É complexo demais você conseguir você firmar essa cultura que vocês estão trazendo. Acho que é muito difícil, mas vocês lembram quais foram as primeiras funções que vocês contrataram? A primeira foi designer. Sim, foi a nossa maior demanda, né? Sim. Foi designer. Inclusive o Tico, que tá até hoje com a gente lá. Funcionário 0. Sim. Tá lá. Ticão. Matrícula 0. Matrícula 0. Tá lá com a gente até hoje. Então, mas dali mas isso foi uma demanda reativa à quantidade de clientes que ia aumentando. Como é que vocês começaram a aumentar a quantidade de clientes de vocês? Até então, eram 2 amigos pelos quais vocês prestavam serviço, ok? Eram amigos, mas existia um relacionamento comercial atrás. Sim. Mas como é que isso foi aumentando? Porque eu lembro que quando vocês chegaram, vocês tinham sim uma quantidade relativa de clientes. Sim, eu acho que no começo é sempre no boca a boca. Um vai indicando para o outro, que vai indicando para um, e conforme a demanda ia crescendo, né, era muito mais esse ponto de entregáveis. O cliente vinha até a gente e falava, eu preciso fazer aqui algo de social media, ou preciso fazer uma produção de vídeo, ou preciso fazer uma campanha. E aí, com isso, a gente foi trazendo pessoas para dentro. Sempre foi de acordo com a demanda. Exato. Primeiro a gente ia, negociava, fechava contratos, projetos, depois a gente botava pessoas para dentro para botar a ordem na casa. Importantíssimo isso. Então, o fluxo era natural, era primeiro da venda para depois da entrega. Primeiro progresso, depois ordem. Exato. Exato. Isso daí veio... Essa foi chique, hein, Rafa? A gente vive do caos ao cosmos, né? Mas é sobre isso. Mas eu não consigo ver uma ordem diferente para quem está começando. Muito difícil, muito raro. E óbvio que quando a gente fala de clientes, e se vocês me permitem, a gente pode navegar um pouquinho mais sobre isso, existe um viés de também perigo quando você vai bem no boca a boca. Porque para você se viciar no boca a boca e não construir uma máquina independente é muito grande. Uhum. E como é que vocês estavam presentes para isso no início ou não? Ou de verdade isso a Corre recente? Não, de início a gente não pensava nisso, porque a gente conseguia entregar o que a gente
projetava os clientes, né? Sempre clientes de pequenas e médias empresas. E ia muito nisso do boca a boca. Tanto que a gente começou a pensar no nosso marketing da Corre, tipo, há um ano atrás, pouco tempo atrás. Porque antes era isso, né? Os clientes vinham indicando, o pessoal vinha e a gente olhava mais para a operação, como é que está a saúde da operação, como é que está a satisfação dos nossos clientes, do que pensar em expansão. Acho que isso a gente está pensando faz um ano aí, mais ou menos, desde que a gente está no programa. Sim. E agora passou a ser pauta da Corre essa questão de você, essa autonomia, principalmente na liderança comercial, vocês estão olhando para frente. Acho que é interessante agora a gente trazer um pouquinho mais sobre isso, porque também tem um lado, né? Quando você recebe uma série de indicações, essa indicação ela vem com uma intenção, né? A intenção dessa pessoa que está procurando a porta de vocês, provavelmente alguém já fez a venda por vocês. Alguém já falou A ou B de vocês. E é muito, ao mesmo tempo, para quem está ouvindo, isso é muito bom. Ele soa muito gostoso, você não tem que lidar com isso. Mas lembre-se, quem fez a indicação, essa pessoa vendeu você. Quais foram os moldes de vendas de você? Você não controla. Você não sabe o que ela colocou de valor, o que ela colocou de valor, não digo assim, de qualidades, de benefícios, de entregáveis. O que aquela pessoa ela falou sobre precificação. E aí você tem um problema porque o seu futuro cliente ele vem através de um preço que já está imputado na mente dele, que não foi vocês. Aí vocês precisam muitas vezes desconstruir isso. Mas basicamente essa barreira de entrada ela vem viciada e eu queria até a gente pudesse debater um pouco mais sobre isso. Porque na minha visão ela vem muito viciada numa solução caseira. Porque se ela pede uma indicação principalmente para alguém que já tem uma solução muito simplista, obviamente ela vai precisar de uma solução muito simplista. Então, é meio que você multiplicar o seu cliente não ideal dentro da sua carteira. E vocês estavam lidando com isso nessa época ou não? A gente não pensava nisso na época, né? Mas isso foi uma realidade que a gente conseguiu identificar depois. Nesse ano que a gente está no programa, por exemplo, que era não agregar volume de cliente, mas sim qualidade de cliente. Tanto que eles seriam nossos promotores principais, né? São eles que indicavam a gente, que levavam a gente para novas empresas. E também eram eles que falavam quanto custava, qual era o trabalho, se era bom ou não. Então, a gente começou a pensar mais nessa qualidade do cliente e também de como ajudar mais o cliente a evoluir, né? Não ficar só no entregável ali. Então, isso é um lado que vocês têm muito forte, isso é notável, assim, que de verdade o foco é muito grande no cliente. Mas às vezes também precisa ser um pouco foco no negócio. Exato. E nem sempre entregar demais é bom. Acho que quando a negociação ela é boa, todos os lados ganham. Inclusive a própria empresa, inclusive a própria Corre. Vendo de fora, o cliente ganhava muito, a Corre ganhava pouco. Então a gente estava conversando até agora há pouco, no início, né, Brás? Você falou sobre o cliente ter sempre razão. Será mesmo que ele deve ter sempre razão? Existe a razão até a parte 1. A parte 2 é aquilo que faz sentido para a negociação. E a negociação são vários lados para ganhar. Você, o colaborador e o cliente. Então, acho que todo mundo tem que lucrar nesse processo, senão não faz sentido. Então, alguém está sofrendo uma extorsão. E dentro dessa linha, obviamente, eu vi que se vocês já estão com a Corre há 3 anos de existência, faz 3 anos quando? Agora em março, final do mês. Festa da Corre, churrasco da Corre, um abraço, Open Office fica lá. a dica, Open Office, vamos lá, São Paulo, quem estiver em São Paulo. Não, e brincadeira à parte, o que fez com que de verdade vocês sentissem que era um momento de, ok, tem uma oportunidade na mesa, a gente precisa de ajuda, ou o que fez com que vocês se conectassem com partners? Eu acho que um dos principais pontos, né, acho que até voltando um pouco na questão da Corre em si, é justamente essa falta de background que a gente nunca teve de agência. A gente, que é até uma coisa que a gente já falou algumas vezes, inclusive para você, né, da outra vez que a gente veio aqui, que a gente quase fez o programa lá da V4. Né? E era uma coisa que a gente olhava justamente para ter essa experiência e tentar ter um pouco mais de expertise que a gente não teve. Né? E o programa da V4, por exemplo, era uma coisa que a gente não enxergava tanto fit assim. Não era uma coisa que a gente falava assim, putz, é realmente isso.
Mas isso, inclusive, era uma coisa que era mais o Rafão, por exemplo, que ia muito atrás, né? Que ele que trouxe pra gente justamente a questão do partners em si. Então foi uma coisa que eu acho que a princípio, né, um primeiro momento, né, um primeiro olhar, e é uma coisa que eu acho que até perdura até hoje, é justamente ter essa vivência, né, ter esse conhecimento, esse know-how, né, de operação, o know-how de métodos, de formas de trabalhar, tipo, qualquer coisa que a gente não tenha noção, né, que a gente conseguisse sugar o máximo possível do Partners, por exemplo, da Adventures, né, que no caso na época era na Avelar. Avelar ainda. Avelar. Foi. Avelar. Vocês fizeram parte do grupo que mandou mensagem ameaçando a gente de morte, não foi? Sim. Algo parecido com o Acabei de fechar um contrato aqui, como é que vocês postam que vocês fecharam? Como assim? Na verdade, assim, para quem não faz ideia da história, um pouco antes da gente soltar o Partners para o mundo, a gente já tinha a estratégia de lançar a Adventures. Então a gente ia matar a Avelar e ia lançar a Adventures. Só que, como isso atrasou um pouco o processo, enfim, houve um desalinhamento de agendas, acabou meio que o primeiro grupo ficou ainda como Avelar. A gente precisava lançar o Partners, então saiu como Avelar Partners, não podia ser Adventures Partners, porque senão ia dar um spoiler danado. E aí a gente é obrigado a matar esse brand, só que, putz, eu imagino vocês acabaram de assinar um contrato por um produto um programa de um ticket razoável, e aí na semana seguinte se descobre que essa empresa está dizendo que estou fechando minhas portas. Então realmente foi um caos, assim. Acho que fica tranquilo, tá, Rafa? Não sei se isso passou na sua mente, mas eu recebi várias ameaças de morte. Então assim, super tranquilo. Então você não foi o único que quis me matar, mas depois fez sentido esse processo todo. Mas, gente, voltando para essa trajetória da Core, eu queria trazer um pouco mais para vocês e ter um pouquinho da visão de vocês relacionados às dores, porque eu acho legal que vocês não se consideram uma agência já de sucesso, vocês se consideram uma agência que está num processo de crescimento, vocês estão num processo de evolução, e isso acho que é o primeiro passo para quem vai progredir, é ter a ciência de qual estágio na linha do tempo você está posicionado. Então não existe melhor ou pior, existe em qual estágio de verdade nessa linha do tempo você está. E dentro do que vocês passaram recentemente, do início e do meio, quais foram de verdade os momentos onde vocês mais sofreram? Aquilo que de verdade foi realmente dolorido para vocês, foi algo que foi desafiador. Do início a gente entende um pouco do que vocês estão trazendo, mas acho que vale a pena deixar o pingo nos is. Mas hoje, assim, do passado, vamos dizer assim, da Corre de um ano atrás, quais eram os principais desafios que estavam na mesa de vocês? Eu acho que o maior desafio era olhar com essa visão de ambição, de que a gente queria crescer. A gente nunca quis ter, o que a gente fala, né? Não queria ter volume de cliente, não queria fechar 10 contratos por mês sem, por exemplo, subticket, sem trazer projetos não só financeiramente melhores para a Corre, mas que também desafiassem a gente, né? Como profissional, a nossa equipe ali. Então, eu acho que o grande desafio foi olhar, como que a gente consegue crescer? Não só em questão de porte, de tipo de cliente, mas também olhar a galera que está jogando outro jogo, que está, por exemplo, o que mais chamou a atenção no Partners, na Avelar Partners na época, foi o Rafa falando que abria os processos da Avelar e abria a caixa preta. E a gente, sem background de agência, falou, porra, é exatamente isso que a gente precisa. Ideal. É o que a gente não tem, os caras têm. Então, vamos aprender primeiro com os melhores, para depois a gente conseguir botar aqui para os nossos clientes, para novos clientes, botar efetivamente na Corre e isso, né, que decolar na velocidade que a gente quer. E uma coisa que é interessante, quando a gente falava de abrir esse processo da Adventures, existia também um aprendizado do nosso lado, né? A gente não tinha toda a certeza do mundo. A única coisa que a gente sabia até aqui eu consigo ensinar outras pessoas a fazerem o que eu fiz. Então esse foi sempre o intuito da Adventures, como é que a gente conseguir, a vida como ela é, Gui, a vida como ela é, como é que a gente conseguiria fazer com que de verdade outras empresas, outros empresários pudessem trilhar esse caminho que nós fizemos, que foi também do zero, né? Então, isso foi feito por etapas e por outros empreendedores. O Rafa foi o cara que idealizou isso tudo
Hoje ele ainda é o founder da companhia, é o cara que está liderando todo o time, juntamente com o Rica e com o G. Então, assim, tudo isso acho que foi uma coisa muito importante, mas existia alguns pilares, e o Rafa também já falou isso para vocês, sobre você ter a ciência de que vai chegar um momento que você vai precisar liderar outras pessoas, que você vai precisar trazer outras pessoas para dentro do seu time que sejam melhores que você. E essa sua habilidade, ao invés de você ter a habilidade de conduzir um negócio, a sua habilidade vai passar a ser vender o sonho para pessoas mais inteligentes que você te ajudarem na jornada. Porque de verdade você não vai conseguir fazer isso sozinho. E o Rafa falou isso para você recentemente, né? Recentemente não, acho que já faz até um tempinho, mas essa é uma dificuldade. Mas hoje, essa é uma dificuldade que é latente, acredito, para a maioria das agências, inclusive as que estão escutando a gente, as agências estão dentro do programa, que beleza, como é que eu contrato? Porque uma coisa tem a falsa miopia, né? Putz, eu vou para a Avelar é fácil contratar, para Adventures é fácil contratar, porque você tem um caminhão de dinheiro, então você pode trazer qualquer um a qualquer preço. Mas como é que a Corre hoje olha para o mercado e fala assim, beleza, como é que eu vou buscar profissionais capacitados na Corre para trabalhar para a Corre hoje? Como é que vocês olham e o que vocês fazem? Eu acho que o processo ele é um processo que ele ainda, digamos assim, ele está em desenvolvimento, né? Acho que como a maioria dos processos, eles nunca vão ser perfeitos, eles nunca vão estar 100% finalizados. Mas eu acho que é muito mais nesse sentido de você enxergar a pessoa, né? E você entender em que ponto que essa pessoa ela se encaixa, né? E se ela entende de fato o que são, o que é a cultura que você quer passar, né? Eu acho que a gente sempre vai buscar principalmente isso. Eu acho que é uma coisa que inclusive o próprio Rafa repetiu para a gente algumas vezes, né? Já teve algum contato algumas vezes sobre esse aspecto, né, do que ele falava, que é justamente contratar pessoas e não ferramentas. Perfeito. Né? Então acho que entra muito mais nesse sentido de achar o mais... Inclusive eu acho que isso daí é o mais difícil, né? Você achar uma pessoa, né? Você achar uma pessoa que o perfil dela, que a personalidade dela seja compatível. Eu acho que isso daí é o mais complexo e é o que a gente tenta exprimir o máximo possível nesse processo, digamos assim, de contratação. Mas você tocou numa palavra que eu acho ela incrível e para mim é o que ela molda tudo. Então hoje, se eu tivesse falado da empresa Partners, ela foi de verdade o centro. Eu me preocupei demais com isso, com ela no início, e hoje acredito que a gente colhe grandes frutos como empresa, vamos dizer assim, e que é a cultura. Então isso foi algo que eu não deleguei, isso foi algo que eu não terceirizei, e isso foi algo que eu não, vamos dizer assim, que eu relaxei e não me importei. Pelo contrário, eu fui completamente obcecado por essa cultura, e isso fez com que outras pessoas viessem para dentro daqui já chegando e sonhando esse sonho. E hoje, como é que vocês estão olhando para a cultura da Corre? Como é que vocês estão... Que tipo de cuidados vocês têm, ou rotinas, ou rituais que garantem um pouco dessa cultura? Eu acho que hoje a gente está até... Esse é uma dor e uma etapa que a gente está exatamente nesse momento. Uau, inclusive, legal. Nesse momento tem um doc lá no nosso Notion, que é o doc de cultura da Corre. Então, a gente quer colocar ali, não só em palavras, mas também, como você falou, em rituais, maneiras de transmitir o que a gente sente que a Corre o que a Corre pode ser para as pessoas que trabalham com a gente, para todo mundo que está envolvido no ecossistema da Corre. E a grande dificuldade é essa, né? É como transmitir isso, não só em palavras, mas em atos. Mas o que a gente tem feito muito é trazer a visão Rafa, a visão Brasa, a visão Franco para o dia a dia deles, para que eles não se sintam só na questão da produção. Putz, eu tenho que entregar isso, eu tenho que entregar aquilo. De uma máquina de criar post. Exato. Senão virar uma pastelaria. A gente tem trazido essa visão, e até o partner está ajudando muito a gente nisso, de olha onde a gente quer chegar, essa é a visão dos sócios, e se vocês estiverem com a gente, vocês vão estar junto para a gente chegar até lá. E é claro que não é fácil. Do mesmo jeito que a Corre evolui, que a gente como sócio e nas nossas funções evoluímos, as pessoas evoluem também. Então, isso que o Brás falou, que é um ponto de dificuldade, mas que é crucial,
a gente contratar as pessoas. É claro que elas não têm a cultura da corre no primeiro papo, mas quando você conversa ali, senta para bater o tete a tete, você consegue identificar se ela tem o fit ou se não tem. Isso para mim é muito mais importante do que o cara manjar um Facebook Ads, do que o cara manjar um SEO, porque isso aqui ele aprende, como eu aprendi, como o Braz aprendeu. Seja numa faculdade, seja num curso. Agora, tá afim de fazer o corre, isso é outros 500. Isso não é todo mundo que tá. E olha que essa frase é poderosa, hein? Ela pode até liderar a carta de cultura de Sim, vocês. tá na lista lá. É interessante, interessante. Já ganhei um spoiler aqui, pelo menos já falei, já sou fã declarado, sou fã declarado do brand. E gente, olhando para esse momento de cultura, né? Então a gente está falando sobre pessoas, sobre os desafios de um negócio e principalmente de uma agência que está dando seus primeiros passos. Mas na real, quando a gente entra no mundo dos bruxos, que agora vocês estão dentro desse mundo dos bruxos, a gente percebe que o tempo roda um pouquinho diferente. Então, para quem está ouvindo, pode ser que 3 anos seja muito, seja pouco de existência, mas se você tivesse que fazer uma análise assim, e olhar para o passado, para a corre de 1 ano atrás, e tivesse que pontuar, quais foram os grandes saltos que vocês deram? Forte essa pergunta, né? Né? Simples e forte. Que eu podia passar 2 horas só falando disso. Basicamente. Mas se tivesse que eleger o principal, de verdade, a principal mudança que vocês tiveram. Eu acho que a visão como negócio, é até algo que a gente estava conversando aqui um pouco antes, de não achar que por a gente hoje ser uma agência de marketing, por a gente prestar serviços A, B e C, a gente vai ficar limitado a isso. Abre-se um mundo de oportunidades e de visões, tanto seja com novos clientes, com novas parcerias, com partners, por exemplo, mas essa visão de negócio e como isso pode vir até a gente. Entender a Corre como um negócio mesmo, não só como uma agência que faz XYZ, mas ver o macro como um todo. Sim. Acho que inclusive um ponto que é até engraçado, que volta um pouco no início da própria Corre, que não era a Corre, era o Corre, porque era o ateliê de marketing. E foi uma coisa que, assim... Essa eu não sabia, essa é nova pra mim. É uma coisa que ela não durou muito tempo. Né? Tá, então é por isso que é nova pra mim. Porque a gente... Foi um MVP rápido ali. Sim, a gente tinha muito essa questão de, sei lá, ser o braço de marketing, né? Não que hoje a gente não tenha essa perspectiva. Só que a questão é que era uma coisa inviável para aquela época. Né? E a gente ia doar muita coisa e muito sangue para nosso lá pelo um custo, né, que era absurdo. Então foi uma coisa que logo caiu por terra, principalmente pensando no, digamos assim, que a gente oferecia serviços de, entre aspas, de uma agência quase que 360, obviamente que não, mas fazer o máximo de serviço possível pelo um preço de quase nenhum custo de social. Né? Então eram coisas que não dava pra... A conta não fechava, né? Exato. A gente queria vender o sonho também, né? Exato. E entrando agora nisso, vamos falar bastante sobre isso também, que acho que é interessante para quem também tá nesse momento, que é o momento de verdade de precificação versus entrega, carteiras de cliente, ter o cliente ideal. Hoje, o que você enxerga como cliente ideal para a Corre? Cara, eu acho que hoje o cliente ideal para a Corre, ele vai além da possibilidade de entregas de marketing. É o cliente que pode trazer possibilidades não só de outros clientes, mas também de a gente entrar com uma operação que ajude o cara a crescer, não só campanhas, só KPIs de marketing, mas o negócio do cara cresça também, né? A gente tem essa cultura de correr pelo cliente dentro da Corre e, é claro, sempre dentro dos limites, dentro do possível, mas há momentos que o cara pode precisar de alguma coisa ali que fuja um pouco do que a gente tinha previsto em scope ou em coisas do tipo, mas que isso vai gerar tanto valor para ele que ele vai trazer uma nova possibilidade para a gente de projeto, seja um projeto interno na empresa ou uma indicação de cliente, mas também abrir portas como negócio mesmo, né? E é importante que isso que você trouxe, Rafa, ele navega sobre o que a gente estava conversando antes do marketing não ser o fim da ponta, ele ser o meio do caminho. E você entender que a agência ela é um facilitador dentro do negócio agência. E parece uma coisa extremamente simples, mas se você de verdade entende e vive esse ecossistema, a sua possibilidade ela amplia em 10x
em receita, crescimento, market share, tudo que você pode navegar, porque você entende que você não é simplesmente, não tem nada de errado para quem escolhe isso, são escolhas de negócio, estava conversando inclusive sobre isso, que você pode ter a possibilidade de querer ser uma máquina de fazer posts, tá tudo certo, isso completa o seu propósito, isso faz sentido para a sua vida, para o seu negócio, para o seu business. Mas existe um outro lado que a gente conecta com o que foi falado agora há pouco, né, que a gente conversou agora há pouco, que é o seguinte: se você não tem um negócio que cresce, se você não tem um negócio que tem possibilidade de ter um cliente que ele vai crescer automaticamente, ele te puxa com o crescimento dele, você não tem margem. Se você não tem margem, você não consegue contratar pessoas. Você não consegue contratar bons profissionais de verdade, sendo que você se dá o luxo de trabalhar por um preço de um cacho de banana. Isso não vai funcionar nunca, a conta não vai fechar nunca. O que a gente tem hoje é um grande desalinhamento, uma miopia de empreendedores que querem cobrar pouco, ter um monte de pouco cliente e ter os melhores profissionais e não ter dor de cabeça. Adivinha o que vai acontecer no final do dia? Não, se lasca. Até o nosso... Já passamos por isso também. Nosso primeiro contrato assinado, então, fora aqueles que eram amigos, conhecidos, botamos no papel mesmo, foi um cliente de R$300. Nossa. Isso aí a gente tá falando de 2 anos atrás. Nossa. E qual que era o escopo desse contrato? Vamos entrar, vamos puxar um pouquinho? Puxar aqui. Mas era basicamente, fazer social. O objetivo era uma loja de hot dog lá do lado do Allianz Parque, do lado do estádio do Palmeiras aqui em São Paulo. E ele queria vender. Ele falou, cara, tô a fim de investir no digital, preciso de uns posts. Chegou até a gente por uma outra parceria que a gente tinha feito na época, né? Um dia que vocês foram assistir um jogo e aí fizeram uma permuta para um hot dog. E aí rolou toda uma negociação. Pode ser um criativo, hein? Pode ser um criativo. Nunca mais faço permutas por um lanche. E aí... Dá valor. E aí rolou da gente pegar, a gente tava, bem animado, porque assim... era o primeiro cliente externo, era a primeira assinatura de contrato. Fora da indicação de amigos e conhecidos, né? Mas foi R$300. O escopo eram, 20 posts, 25 posts de social por mês. Aqui já tinha stories na época, acho. Sim. Alguns stories, algumas ativações, quando tivesse jogo do Palmeiras, inclusive. Então tinha uma pequena estratégia ali, objetivos de post, seguidores, coisas do tipo. Isso se a gente tivesse que converter em energia, em hora homem, na verdade, né? Basicamente você estaria ocupando uma boa fatia da sua operação para lidar justamente por esse valor. Exato. E foi nessa época que a gente trouxe o Tico, o funcionário zero. Porque a gente precisava de um braço. Sofreu, hein? Tico sofreu. Ele sofre, né? Sofre até hoje. Sofre, né? Sofre, mas... A gente precisava de um braço pro Brás, né? Então, foi nesse momento. E nessa hora, gente, hoje eu sei que isso não... De verdade, essa fase já foi superada por vocês. E quando a gente fala sobre isso, acho que cabe a gente trazer um pouquinho de senso de presença para essas agências que estão iniciando, de que, de verdade, não é sobre você ter esse faturamento excessivo. É que não tem como você fechar a conta no universo que a gente quer e você não atrai os melhores clientes por esse ticket. E quais são os melhores clientes? Aqueles que podem pagar aquilo que você quer cobrar. Esse é o melhor cliente. Porque, de verdade, ele entende que é exatamente proporcional ao valor que ele está te investindo, melhor, está investindo em você, não é uma relação comercial de compra e venda, mas sim de investimento e retorno. Quando você o cliente faz esse investimento em vocês, ele espera ter o retorno. E o retorno, ninguém vai ficar nessa relação a longo prazo se a coisa não está indo numa via de mão dupla. E é importante para que as agências entendam que, de verdade, esse cliente que está com R$300, está te pagando, suando esses R$300, é melhor que ele, de verdade, ele pegue esse valor e entregue para um amigo, para um sobrinho, para uma pessoa, um freelancer que é só ele. Mas a partir do momento que você tem um time mínimo, seja de 1, 2 ou 3 pessoas, isso compõe sócios. A conta não vai fechar. Vocês vão trabalhar de uma maneira árdua e vai chegar no final do dia, isso não vai fazer sentido porque de verdade vocês não conseguiram o elemento 1 para qualquer negócio, que é o oxigênio, que é o fluxo de caixa. Ninguém consegue prosperar, ainda mais no Brasil, se não tiver fluxo de caixa, porque tudo oscila. Uma hora você está ok, e vocês ainda fizeram o grande movimento, a grande história da Corre,
ela está envolvida no ambiente da pandemia, no ambiente pandêmico, que aconteceu. Então, putz, se vocês deram o kickoff em 18, 19, 20, 21, putz, ali ou foi 19, alguma coisa nessa linha, mas provavelmente 70, 90% da operação da Corre foi dentro do cenário de pandemia. Isso de um jeito, para vocês, isso alavancou ou isso retraiu a operação da Corre? Você acha que a Corre avançou alguns anos nessa corrida ou de verdade ela diminuiu velocidade? Não, acho que acelerou muito. O nosso grande crescimento foi durante a pandemia. Até foi um baita susto, porque assim, quando estourou a pandemia, nosso maior cliente era um cliente do setor de eventos. E aí, Primeiro na afetado. hora, cortou tudo, já bateu desespero, né? Falei, puta, e agora? A gente não fazia nosso marketing, a gente não tinha um comercial. Falei, mano, e agora? E aí caiu um anjo aí na nossa vida, que foi um cliente que está até hoje com a gente, uma indústria que veio até a gente, não foi por campanha, nada, a gente estava fazendo posts para o nosso social, pro social da Corre, veio, puxou contato pelo Instagram e começamos a conversar, e no mês seguinte fechou com a gente. E isso salvou a operação da Corre. Naquele momento a gente estava no desespero, assim, não sabia o que ia rolar, né? E naquele momento foi a virada. E aí a gente começou a, se a gente tomou esse susto aqui, significa que tem uma coisa errada. A gente não pode depender de um cliente ou de outro cliente. Vamos construir algo mais sólido para que a gente não tome sustos desse tipo que afetem toda a operação, né? É claro que um susto ou outro todo mundo vai tomar como empreendedor, como agência, como cliente. Sim, principalmente pensando em momento de pandemia, não tem como prever alguma Exato. coisa nesse sentido. E hoje a pandemia ela acelerou algumas coisas, mas de um jeito ou de outro poderia ter sido de uma outra forma, de uma outra embalagem. Óbvio que isso não é um cenário catastrófico, mas venhamos, terminou aqui e a gente está entrando agora numa coisa que eu achei que eu nunca ia ver na minha geração, que era uma guerra. E vamos lá, estamos agora num ambiente de guerra pelo qual dispara tudo quanto é inflação dispara, petróleo dispara, dólar dispara, tudo dispara e adivinha. De um jeito ou de outro, esbarra em nós, né? Seja numa questão de retração de contrato, seja numa retomada econômica que também vai pegar, mas ao mesmo tempo, eu não sei a visão de vocês, eu até gostaria de ter a visão de vocês. Do meu lado, eu tento não levar esse assunto na mesa. Independente do cenário catastrófico, quão ferrado que o mundo esteja, que o Brasil esteja, que tudo está acontecendo, a gente prefere de verdade colocar um fone e não ouvir os gritos e lamentações, porque a gente sabe que isso impacta, a gente sabe que a carga fica mais pesada, mas a gente continua acelerando apesar de. E para vocês, como é que vocês enxergam isso? Porque ruídos ainda mais agora. Época de eleição vai ser um tal de Deus nos acuda, mas como é que vocês olham para o cenário, porque vocês ocupam hoje uma linha do tempo, assim como nós também, que são os pequenos e médios. São a galera que de verdade faz essa jossa acontecer, né? Os grandes têm as manobras deles, mas e o pequeno e médio? Como é que ele fica nesse cenário de mar turbulento? É a trincheira, né? A tal da trincheira. Trincheira. Exato. Que o Rafa fala tanto. Exato. Tio, eu acho que eu posso falar por mim, mas acho que os meninos concordam também, que é não gastar muita energia. A gente precisa gastar energia de muitas maneiras, mas não gastar energia com coisas que a gente não pode controlar, né? Então, como você falou, a gente tem inflação, a gente tem uma guerra, a gente teve uma pandemia, mas o que a gente podia fazer é se cuidar, né, tomar as devidas precauções e ir pra cima, ir pra luta. É claro que vai ser mais difícil, mas, vencendo difícil agora, a hora que as coisas voltarem ao normal, imagina em que etapa que a gente vai estar para aí sim se preocupar com coisas que estão ao nosso alcance, né? Inclusive, eu acho que é o ponto de como que você vai enxergar isso, né? Eu acho que você tem o ponto de... se agora no difícil eu tô indo bem, mas também tem aquela pessoa, aquele... enfim, né, empresário que seja, que justamente de estar no difícil ser o impeditivo, ser a coisa que paralisa, né? E ficar pensando sobre. Eu acho que é muito... acho que a gente vai muito mais nessa linha de o pensar sobre, o pensar muito sobre é uma problemática, né? Eu acho que você... Não é que você tem que fazer as coisas sem pensar, você não fazer de maneiras estratégicas, mas o ponto é não fazer,
né? Se você não faz, se você não movimenta, se você não vai atrás, independente do cenário que tá, né? Você tem que ir atrás e tem que fazer alguma coisa, tem que dar a cara a tapa e tem que desenvolver, porque senão nada mexe, né? Nada vai... Não é o mundo que tem que fazer o seu negócio virar. É você que tem que fazer. Você que tem que ir atrás. E olhando para o cenário que vocês atendem, hoje vocês não são uma empresa nichada, vocês não têm um nicho específico, mas vocês, de um jeito ou de outro, estão navegando com mais propriedades em alguns nichos específicos, mas não se consideram uma agência nichada. E vocês vocês acham que faz sentido hoje para uma agência que está no estágio da Corre? A Corre hoje, ela está com quantos colaboradores? Hoje a gente está com 11 pessoas. 11 pessoas dentro da Corre. E naturalmente, e olha que coisa interessante, né? E acabou sendo 11 colaboradores, mas em compensação, muito mais produtividade dentro de casa do que uma agência que tem 30. Eu sei um pouquinho do background, mas vocês acham que faz sentido hoje essa questão de você nichar especificamente algum público ou de verdade tem algum segmento pelo qual vocês olham e falam, isso faz mais sentido para a Corre? Até a gente vê no carro falando sobre isso, que eu assisti o episódio do Boico, então ele falou bastante sobre o segmento fit, e é uma dúvida que a gente tem como negócio, assim, hoje a maioria dos nossos clientes eles são B2B, então a gente tende a seguir por um caminho mais desse lado, mas eu acho que se a gente puxar assim, putz, vamos ser uma agência de nicho, eu acho que tem seus prós e contras. Você passa a ter uma especialização muito maior no assunto, passa a ter insights que provavelmente uma agência mais generalista não conseguiria, mas também tem os contras de restrição não de volume de clientes, mas que tipo de clientes você quer atender. Acho que tem seus prós e contras aí, mas eu não vejo a Corre nichando muito hoje. Dentro dessa loucura que vocês estão no dia a dia, eu digo vocês, mas eu me incluo nessa, tá? Nós estamos nesse... Correria do dia a dia. A correria. Vai ficar... Nossa, aqui vai ficar muitas sacadinhas de corre pra cá, corre pra lá. Essa é a sacada do brand. Mas essa é a sacada do brand. Mas olhando para um lado, vocês entraram no programa Partners, que de verdade vocês queriam esse manual de como operar sem que vocês realmente não tenham nenhum background sobre o mercado de agência, o mundo de agência. Foi algo que vocês se conectaram e deu aquele match e a coisa foi acontecendo ao longo desse tempo. Mas vocês já estão indo para o segundo ciclo dentro do Partners, que já é mais um desafio que a gente vai agora construir em conjunto da jornada de vocês. Mas do que vocês de verdade olhando, e aqui o objetivo que eu sei que tem pessoas que escutam a gente, que não estão dentro do programa, que não estão investindo de verdade em algo maior para que possa acelerar essa curva do tempo para eles, mas que de um jeito ou de outro, vamos colocar que a barreira para que isso não aconteça seja uma barreira, porque hoje eu não estou no meu momento financeiro para entrar, mas que vocês pudessem dar de conhecimento, algo que vocês aprenderam dentro do programa, que a pessoa consiga colocar em prática hoje na agência dela e já ter resultado. Independente do Partners, mas o que vocês descobriram, aprenderam dentro dessa trajetória de um ano, que agora está começando o segundo, que fez a total diferença para a Corre e começar a alavancar e de verdade ser o que é a Corre de hoje? Eu acho que, assim, se eu falar de uma maneira mais particular, mas eu acho que é uma percepção que eu tenho muito mais do que a gente entrega hoje, entender o real valor que você entrega para o seu cliente, né? O real valor que você... que de fato é um valor, né? Que ele valoriza, né? Acho que isso ele vai sempre estar muito atrelado com o preço, mesmo não sendo atrelado com o preço. Né? Eu acho que você e saber principalmente, eu acho que com o que você entrega, ou o que você consegue entregar de melhor, né? E eu acho que focar nesse ponto, eu acho que eu diria que é o grande diferencial, porque assim, falando de branding, né? Falando de marca, é basicamente isso, né? Se você tem esses três grandes camadas, né? Que é o que, o como e o porquê. O porquê, no final das contas, no final do dia, é o propósito, é o valor que você entrega, né? É o diferencial que você entrega. Como a gente tem como um dos nossos principais valores, né? É o que a gente chama do Extreme Ownership,
né? A gente quer viver o negócio, a gente vive a conta, a gente é dono de conta. E a gente quer trazer pessoas que sejam donos de conta. Né? Por isso que a gente tem muito essa questão do nosso negócio ser tipo flexível e mutável e ser personalizável, porque muda de um cliente para o outro. Né? Então a gente entrega isso, a gente sabe o quão difícil é, o quanto dor de cabeça isso dá, mas a gente vê a disparidade do que são de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, da gente ter esses saltos de crescimento, justamente porque a gente consegue entregar esse valor e a gente consegue bater no peito e falar isso. Né? Eu acho que o grande desafio que a gente vive agora é justamente conseguir transportar essa entrega de valor para outras pessoas conseguirem entregar da mesma forma. Né? Mas eu acho que é o grande caminho que eu acho que eu vejo assim, de pulo, de entrega, de diferente, que a gente consegue sustentar, eu acho que é mais nesse caminho. Cara, incrível. E acho que isso é uma das coisas que essa mudança de mentalidade é algo que já pode, de um jeito ou de outro, já desbloquear qualquer empreendedor a já, no mínimo, já dar 2 ou 3 passos à frente do negócio da noite para o dia. Então, provavelmente, acho que cabe quem estiver ouvindo fazer uma reflexão se às vezes as suas crenças, a sua forma de enxergar o mercado e o mundo não seja de verdade isso que esteja bloqueando o avanço do seu negócio, essas pequenas travas que você consiga amanhã se comunicar melhor, mostrar o valor do seu serviço, do seu produto, o que você vai entregar para o seu cliente, e que essa comunicação, esse valor também se reflita no olhar do cliente, ele entenda que de verdade isso faz sentido. E aí quando você tem esse casamento entre a sua comunicação de valor e o entendimento do valor pelo lado do cliente, de verdade vocês têm chance de ter uma parceria e uma jornada muito mais duradoura do que de verdade um lado só entender o valor e o outro lado entender preço. Esse descompasso é o que faz hoje muitas agências sangrarem desde o início. E, obrigado, Braz. Acho que é bem incrível você ter trazido isso. Então, acho que é um conceito simples, mas se quem escutar de novo, levar isso muito a sério e começar a viver isso, já vai ser muito mais libertador, porque, de novo, uma coisa vem depois da outra. Uma coisa vem destravando a outra. É igual uma fase de videogame. Você não consegue pular da primeira para a última. Você destrava a segunda, que destrava a terceira. Então você destrava melhores negociações. Automaticamente você tem maiores margens. Você contrata pessoas melhores. Você entrega melhor, acessa nichos melhores. E o cliente vai crescendo. E a estrutura vai crescendo. E de verdade, quando você olha para trás, 1 ano se passou. E você quadruplicou o tamanho da sua agência. Tá mais ou menos no que é a história de vocês, do que vocês estão fazendo. Então isso, cara, isso é muito bonito que vocês estão construindo de verdade. Então, acho que é incrível ver os empreendedores que eram 1 ano atrás, que a gente havia conversado, e os empreendedores, os assuntos que a gente navega hoje são muito mais complexos, muito mais interessantes. Então, acho que também cabe aqui o meu reconhecimento pelo que vocês evoluíram também como donos de um negócio, não donos de uma agência, mas donos de um negócio. E eu queria olhar agora para o futuro, olhando para Corre. É óbvio que a gente nunca sabe, agora no mundo dos bruxos, um mês equivale a 1 ano e 3 meses, uma década, sei lá qual que é a coerência dessa minha matemática, mas vocês entenderam o fundamento. E de verdade, olhando para o futuro, para onde que vocês pretendem ou acham que a Corre deveria estar mirando, ou para onde vocês estão caminhando, projetando o canhão? Acho que cada vez mais se tornar um solucionador de problemas e um canal de oportunidades para os nossos clientes. Quando a gente fala que, às vezes o cliente ele quer uma rede social estruturada, ele quer uma campanha, mas tem um objetivo lá na frente, né? Ou o cara quer vender mais, Perfeito. Ou ele quer ter uma marca mais reconhecida, e a gente canalizar isso como oportunidade e atender essa demanda, né? Acho que o ponto que o Braz levantou de geração de valor é até uma coisa que bateu muito na gente quando o Edwin trouxe isso na equação de valor que ele mostra, é muito sobre falar qual que é o valor que a Corre pode gerar, independente de campanha, independente de estratégia, mas como as pessoas da Corre podem gerar valor para o cliente, para a empresa. Eu acho que a gente está muito indo nesse caminho de não ser só uma agência, ser aqui um canal de oportunidades que você vai ter, que te ajuda a solucionar seus problemas e abre diversas outras portas que às vezes você nem tinha ideia. Cara,
Incrível, Rafa, incrível. Gente, a gente tá caminhando pro final. Falei para vocês que vai muito rápido. Quando você percebe, já se foi 1 hora, 2. Agora, cada vez mais a gente vai tentar criar esse movimento. Tô olhando aqui, tô falando com vocês, tô olhando pro Gui. Movimento de 2, 3 horas, 5 horas de episódio. A gente fazer umas 12 temporadas, enfim. Eu sinto que a gente tem muita coisa ainda para conversar com cada um dos convidados que vem aqui, mas de verdade, primeiro quero agradecer demais. Vocês têm parado o negócio de vocês, ter parado o dia de vocês para vir aqui, contar um pouquinho da história, deixar de novo todas as portas da casa da Adventures, do Partner, sempre abertas para vocês. É de aplaudir de pé o que vocês estão fazendo. Acredito que a gente cresceu muito juntos durante esse primeiro ciclo e vamos crescer muito mais nos próximos ciclos. E de verdade, eu acho que a gente está no caminho certo, tanto nós como partners e a Corre como negócio. Eu vejo que ela está cada vez mais no caminho certo. Então assim, galera, conta sempre com a gente. E quem quiser entender um pouquinho mais da Corre, o que a Corre faz, quer se conectar com o Rafa, quer se conectar com o Brás, quer se conectar com o Franco que está lá, está assistindo a gente aqui, cara, onde acham vocês? Eu acho que o principal aí tá numa coisa que a gente precisa melhorar, o marketing da Corre, mas a gente quer colocar aí principalmente o nosso LinkedIn para rodar, para gerar conteúdo, mas hoje acho que tanto no LinkedIn quanto no Instagram é Corre MKT, então só procurar lá Corre MKT ou procurar no Google também que a gente aparece, o nome é bem peculiar. Acho que de individual hoje não gero muito conteúdo, mas o meu Instagram pessoal mesmo é Rafão com 2 Hs, PHH. Mas acho que no LinkedIn ali vai melhorar o caminho. Achar Corre. E você, Brás? Acho que também no mesmo caminho. Eu posso até passar o meu Instagram, mas é mais se quiser seguir desenhos, porque eu só posto desenho, basicamente. Cara, tem muita gente que faria isso. Mas de verdade. E te seguiria mesmo. Eu te falo porque eu sou um deles, com certeza. Sou apaixonado por isso. Tá, então só pra quem quiser matar a curiosidade, é _Felipe.Brás, _. Mas também no Instagram e acho que também no site, né? WhatsApp, acho que a gente pode passar pelo tanto Insta, enfim, né? Qualquer coisa até quem é do Partners já pede pro PXS, porque sempre passa, né? Mas eu sempre passo o contato de vocês para vocês se conectarem. Mas é legal, então se você tiver uma agência agora nesse momento, quer entender um pouco mais da jornada, e você também, que tem um negócio, tem uma parceria, precisa de alguém que de verdade seja um bom parceiro de negócio, pode contar com a Corre, aciona lá, manda direct para os meninos, que com certeza eles vão responder, vai ser muito bom criar essa jornada juntos. E mais uma vez, gente, obrigado mesmo, obrigado você que ficou com a gente até aqui, e não perca o próximo episódio, dá like, dá 5 estrelas em todas as plataformas que você estiver ouvindo, segue a gente no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, na jossa toda, mas o mais importante não deixa e não usa isso daqui como entretenimento. Não usa o podcast somente como entretenimento. Pega alguma sacada, algum insight que você viu aqui. Os meninos dividiram vários da trajetória deles e coloca em prática hoje para você começar a ter os seus resultados. Beleza? Valeu e até a próxima. Valeu. Boa. Valeu, galera. Muito bom. Muito bom. Se você escutou esse podcast e quer saber um pouquinho mais sobre o que é o programa Partners, então acesse partnersadventures.com. Lá você vai achar um formulário. Preencha o formulário que o meu time vai entrar em contato com você.